Então, meu nome é Valéria, tenho 34 anos. Eu nasci em Mamborê, vivi lá por um bom tempo. Comecei minha vida artística lá, fazendo um curso lá. Depois de um tempo, eu passei no concurso e me mudei para Campo Mourão, onde eu continuei fazendo curso. Eu sou Thiago Michel, eu nasci em Curitiba, mas eu moro aqui desde os 3 anos de idade, né? Eu tô com 37 anos. Meu nome é Nathalie, eu tenho 22 anos e eu nasci em Mandaguaçu, no Paraná. Meu nome é Cleverson, as ruas batizaram de Careca, MC Careca. Depois, dentro do movimento hip hop, pela uma segunda vez, veio outro batismo de poeta louco. O Carlos Soares, né, professor de teatro daqui, ele ia para Mamborê para trabalhar um projeto na área da saúde, teatro com as meninas de lá, e a minha irmã fazia parte, e daí ela me levava nos ensaios. Então isso sempre me chamou atenção, né? Foi ali que eu conheci o teatro, que é a Casa da Cultura, mas para mim era teatro. Dei ali, né, na adolescência mesmo. Depois terminou o projeto e o Carlos Soares abriu turmas lá em Mamborê. Daí eu iniciei com o Carlos Soares, daí um tempo eu parei de fazer por causa de faculdade e voltei a fazer teatro aqui em Camorão com o Carlos Soares também. A arte para mim começou com a facilidade do desenho. Gostava de desenhar personagens, eu gostava de dança. E aqui, onde eu moro, Mamborê, não era comum danças urbanas, street dance, dança de rua, não tinha. Ainda mais aquela questão, né, para mim, né, que eu sou, né, menino, né, e tudo mais. O desenho, a arte, a pintura sempre foi muito mais parte de mim, primeiramente, do que a dança. A gente começou antes de eu entrar no colégio, quando eu era bem pequena. E aí eu comecei a desenhar desde muito pequenininha. Desenhar, mexer com isso da imaginação, da criatividade. Nossa, eu acho que eu dava um pouquinho de trabalho nessa época. Eu tenho memórias minhas pintando a parede de madeira com giz de cera. Que tinha uma personagem que era bailarina. E aí eu ficava dançando em casa, dançandinho, assim. Minha mãe gostou disso, de eu ter me interessado com o balé. E aí eu comecei a dançar lá na Casa da Cultura, no projeto deles. E minha mãe, ela sempre me apoiou bastante. E aí eu comecei no balé clássico, eu tinha meus 4 anos. E aí eu acho que eu fiz um ano aí de balé sozinha e minha irmã começou a fazer balé comigo. O primeiro contato que eu tive com a arte, mano, foi muito cedo, ainda no pré-escolar. Sempre gostei de desenhar, sempre tive essa facilidade, em comparação às outras crianças, de escrever, desenvolver texto e tal. Sempre tirei boas notas em português. Aí eu tive um contato com a poesia quando eu tinha 13 anos. Teve um concurso de poesia no meu colégio e eu já escrevia, já tinha essa facilidade para escrever e eu consegui, né, acho que por um acaso do destino eu consegui ganhar esse concurso de poesia. A professora na época duvidou, ela me chamou na sala, na orientação, e ela foi bem incisiva, assim, ela perguntou, foi você mesmo que escreveu isso? Eu falei, foi, professor, por quê? Dela, não, mas onde que você ouviu essa palavra? Eu falei, eu li, então ali já, né, já ganhei no argumento. Eu falei, essa palavra eu li, ela é uma palavra subconsciente. Ela falou, onde você viu essa palavra? Eu falei, eu li em algum lugar, tal. Eu lia bastante poesia, meu tio escrevia bastante poesia, eu sempre li as poesias dele. Eu acho que até me inspirei um pouco nisso, assim, sabe? Depois que eu ganhei esse concurso, ali eu me senti visível. Com o teatro, eu conheci a dança contemporânea, onde foi que eu me encantei também, que eu senti que tinha muito a ver com o teatro. Fiz um bom tempo de dança contemporânea, tive a oportunidade de fazer as aulas de balé clássico também. Através da dança, depois de um bom tempo, eu fui conhecer o circo, que em primeiro momento foi para o condicionamento físico ali, para ganhar flexibilidade, e eu acabei me apaixonando pelo circo também. E assim, eu acho que desde sempre eu sinto que a arte tem um papel muito importante. Desde lá da minha adolescência ali, quando eu entrava para assistir a minha irmã ensaiar, eu senti que aquilo ia ser muito importante para mim. Eu sentia que eu nunca ia parar, né? Vem um professor de Campo Mourão, da aula aqui em Mamborê, no estúdio. Foi feito um espetáculo. A gente queria assistir esse espetáculo, não podia assistir porque era muito caro, era R$3 a entrada. Tinha planos, né, de trabalhar ou com desenho ou com dança, mas eu já pensava assim, se eu ficar mais uns 3 anos, eu posso dar aula, né, posso trabalhar com isso.
professora viu em mim um potencial em dar aula. Aí ela me indicou para dar aula num projeto social aqui que estava reformulando aquele negócio, né, em casa. Minha mãe, como é que você vai sair do mercado? Você já está registrado, está 1 ano registrado. Você vai num trabalho que não tem garantia de nada, você não é registrado, é estágio para trabalhar com dança. Eu pensei, mas eu vou. Às vezes acontecia do meu irmão ele acompanhar também as minhas aulas, porque eu também fazia esse papel de cuidar dos meus irmãos. Eu percebi que a dança ela era importante, eu queria fazer isso. Eu precisava realmente cuidar do meu corpo, assim. Que eu ia usar, que ia ser algo cansativo, que ia exigir de mim um pouco mais de dedicação mesmo com o meu corpo. Não era só uma brincadeira. Que eu tinha que levar isso um pouco mais a sério também. Se eu queria que as pessoas dessem relevância para isso, porque o meu pai não apoiava. Ele nunca apoia a minha dança. Quando eu comecei desde pequenininha, teve uma vez que ele falou pra mim que se eu continuasse dançando, meu pé ia ficar feio, porque bailarina tem o pé feio. E aí eu corri até a minha professora e eu falei assim, eu pedi pra olhar o pé dela, porque eu queria ver se o pé dela era feio. E aí eu olhei e falei, nossa, mas o seu pé é bonito. Aí veio o rap, mano, tá ligado? Aí veio o rap. Principalmente na figura do Racionais, eles batiam muito nessa tecla de você ter autoestima, de você ter orgulho. E era uma coisa que eu não tinha. Eu tinha vergonha para falar. Eu ganhava muita roupa dos meus primos, então eu usava as roupas dos meus primos. Você ir pra escola com tênis, né, mano, 2 números maior que o teu, e roupas usadas, né, cara? Tipo assim, nunca tive. A minha mãe nunca teve condição de ir na loja e comprar uma roupa novinha e tal. Igual hoje eu consigo proporcionar isso pros meus filhos, tá ligado? A minha mãe falou isso pra mim uma vez. Do portão pra dentro, a gente te ama, a gente vai cuidar de você, te proteger. Do portão pra fora, você tá no mundão. Então você tem que aprender a lidar com o mundão. Curiosamente, eu encontrei isso dentro do hip hop, tá ligado? Essa injeção de autoestima, orgulho da onde eu moro, orgulho da minha cor, das minhas roupas, da minha origem, da minha mãe, da minha família. E nós não sabíamos do que nós é descendente, tá ligado? O hip hop ensinou pra gente que todos nós viemos da onde? De lá. Daqueles que foram sequestrados da África para cá e ali formaram famílias e outras famílias de várias formas até muito vezes erradas, daí de onde veio a miscigenação e por que tem tanto tom de pele. De novo, o Racionais veio com essa parada da pele parda e tal, mas um filho pardo sem pai. Quando eu ouvi o Brau falando isso aí, tá ligado? Eu abracei aquilo ali como se ele estivesse falando de mim. Eu sempre defendi, né, e vou defender o balé adulto, que agora, né, tá um pouco mais falado, tá um pouco mais valorizado. Mas na nossa época, né, quando a gente começou a dançar, era muito novo. A gente dançou muito tempo com adolescentes, com meninas novas. Não se falava muito no dançar porque eu iniciei adulta, né? Eu comecei a dançar já adulta, né? Então, esse processo foi um pouco, eu senti preconceito, assim, no sentido de que, isso não é o momento, você já deveria ter feito, mas agora não é seu momento, agora é seu momento de fazer isso que a sociedade manda. A dança, a arte, para mim, foi essencial. Lá atrás, eu tive muito apoio das professoras, né, com o desenho, com a dança. Eu tive o privilégio de ter professoras excelentes, de me apoiar nessa parte. Eu ia aprendendo, ensinando, aprendendo, errando. Aí, quando via os alunos no palco, aquelas crianças ali sorrindo, dançando, né, feliz, algo que não tinha na cidade, aí eles viram algo diferente. Opa, então hip hop e street dance é isso? É essa junção, é esse trabalho que está fazendo o projeto social? Então tá legal. Então vamos continuar com isso. Mano, eu tive esse entendimento quando eu me vi tipo um adolescente crescendo na quebrada e eu via vários dos meus amigos ou sendo preso, se envolvendo com parada errada, sendo preso ou morrendo. Eu tive esse feeling de que se eu não me apegasse em alguma coisa, talvez eu poderia ser o próximo, tá ligado? Muito difícil fazer as pessoas entenderem que isso não é só um sonho, é uma profissão. Para você colocar na tua cabeça que tá tudo bem isso, quando a sociedade está falando assim, credo, mas
que esquisito, porque você não faz uma pós-graduação na sua área que você está trabalhando. Então, tem muito isso. E parece ser simples, parece ser bobo, tipo assim, é só não escutar, mas isso vai sendo enfiado na cabeça por tanto tempo, que é difícil você trabalhar isso, limpar e falar, isso não me afeta. Eu acho que afeta muito, assim. A questão do machismo também, que daí, tipo, se a gente está dançando, tipo, você está dançando para conquistar alguém, para se aparecer, para conquistar mais homens, mais namorados, para chamar a atenção do homem. Você está fazendo isso, está dançando desse jeito porque ela quer se mostrar bonita. E claro, o artista quer estar bonito no palco, mas bonito não é especificamente para esse lado. Quando a gente fala de street dance, dança de rua, se eu falava que a minha aula era hip hop, aí já era um risco do preconceito, né? Então, quando surgiu o termo danças urbanas, quando começou a se popularizar o termo danças urbanas, eu comecei a usar mais esse termo. Mas sempre teve pessoas, mãe de aluno que já tirou a filha porque é hip hop, não sabia que era esse tipo de música. Eu acho que esses preconceitos estavam nesse lugar de eu ser mulher, de eu ser um corpo feminino, né? Como vem do meu pai. Tem esses preconceitos também desse padrão que vem do balé. Eu sabia que eu não me encaixava porque eu sou baixinha, eu não tenho o físico de uma bailarina. Eu sempre me inspirava muito até na fisionomia, na aparência da boneca da Barbie. Mas eu ficava pensando assim, nossa, se eu crescer e meu cabelo ele acabar escurecendo, eu vou descolorir ele, deixar ele bem branco, ficar parecendo com a boneca da Barbie, e vou tentar ser o mais magra possível para parecer a boneca da Barbie, porque também é essa estética de uma bailarina clássica. O preconceito ele tava nesses lugares assim, dessa aparência. Eu costumo dizer que o rap salvou minha vida, tá ligado? Eu achava também que eu não ia passar nem dos 20 anos, mano. Tá ligado? A realidade é essa. Não tinha perspectiva de futuro. E aí a gente viu uma luz no fim do túnel, mano. Que foi através da arte, através da música. A música, o hip hop, o rap abriu portas, mano, pra gente nos lugares. A gente viajava, ia pra outras cidades, conhecia outras pessoas, outras realidades. E a gente adotou sempre uma postura de cara fechada, tal, de ser, entendeu? Chegar nos lugares assim, porque os baratos que nós falava era sério. Hoje a gente tem essa liberdade, a gente ri, a gente brinca e tal, mas na época, anos 90, era aquilo, as letras eram pesadas, a realidade era pesada, os baratos que nós falava era pesado, então a gente adotou essa postura de fechar a cara mesmo. Os caras falam, não, os caras do rap ali, ó, os caras do rap estão de mal com o mundo, tá ligado? Mas na verdade não, só que assim, o universo ali dentro do que a gente falava e se dispôs a tocar em certos assuntos que ninguém queria ouvir, a gente tinha que adotar essa postura. Então, tipo assim, tivemos que bater de frente em vários momentos, mano. Os olhares, as falas disfarçadas que indiretamente te perguntam exatamente isso. Você dança, você trabalha com o quê? Daí quando eu falo que eu tenho concurso, tá. Daí se sente o alívio na voz da pessoa. E isso é um golpe, assim, é um tapa na cara, assim, é muito difícil. Eu já trabalhei em lugares fora da cidade que já me ameaçaram de chamar a polícia. Eu dava aula num lugar, era precário, né, a localização, né? E era um lugar que, se tivesse um baile, se tivesse uma reunião, alguma coisa, aí eu tinha que levar os meus alunos para outro lugar, né? Não era um local exclusivo para aula. Até as crianças falavam, aqui é a delegacia, aqui é a delegacia. Tá, beleza. Então, vamos maneirar no som. Aí eu cheguei, era um lugar pequenininho, aí tinha uma mesa de ping-pong que ocupava quase todo o espaço para dar aula de dança. Aí falei, não, vamos fazer aula lá fora. Por mais baixo que o som estava, aí já vieram de fora, eu acho que era um promotor, não sei. Aí veio falando que era para tirar aquele som, que ia chamar a polícia. Não queria saber o que estava acontecendo. Eu vi que realmente tinha um preconceito, né? Não importava se eu estava dando aula, se era um professor. Isso me trouxe um transtorno alimentar. Então eu fazia uma refeição por dia e era muito fácil porque meus pais não estavam em casa e era eu que fazia comida. Então eu me preocupava mais com os meus irmãos, com a alimentação deles, me deixava completamente de lado. E eu só não tive bulimia porque eu não conseguia causar vômito em mim. Porque eu tentei algumas vezes. E aí teve um período que eu fiquei doente
Eu devia ter uns 11 anos de idade. Eu era bem pequena. Independente, mano, de ter essa postura de fechar a cara, eu sempre fui muito educado, tá ligado? Isso surpreende também. Aquele tipo de preconceito que a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia que vocês eram assim. Assim como? Mas essa música aí, quem fez? Foi a gente. Nossa, essa música é de vocês? Dependendo do lugar que você chega para você se apresentar, muitas pessoas não te recebem legal e tal, por conta da aparência que a gente tem, igual essa postura, cara fechada também, já fala, ixi, cara, não, esses caras aí vai falar só de tiro, de sangue, de não sei o quê. Quero parar de dançar. Eu não quero só ensaiar, eu não quero ser diretora, eu quero dançar, eu quero estar no palco dançando. E eu sei que isso é possível. Tem muita gente que olha e tem muito julgamento velado. Essa questão do preconceito, mano, é um barato que eu pego no olhar, tá ligado? Você chega para se apresentar, e, tipo, um determinado evento, assim, você vê que o tratamento é diferente, tá ligado? Às vezes pergunta, teu marido, eu pergunto pra minha mulher, o que teu marido faz? Ele canta rap. Ele canta rap? Mas dá dinheiro, ganha dinheiro? No começo era muito mais difícil, mano. Porque, além de tudo, a gente ainda era novo, tá ligado? Teve lugar, por exemplo, que eu fui cantar num colégio aí, que os cara ficou lá do fundo, assim, tacando casca de laranja, tá ligado? De mexerica, mano. Por estar nesse lugar de ser um corpo feminino, e sempre me colocaram em ter que estar em casa. E eu gostava, eu até usava o balé, assim, eu ficava da 1h30 até as 5 da tarde, porque eu queria ficar o mínimo em casa, tendo esses afazeres. Tentar reforçar um pouco que não é esse o meu lugar, de submissão e escondida mesmo. É como se as pessoas quisessem esconder esses corpos femininos nessas caixinhas físicas. O circo foi que me abraçou, assim, tipo, ele que falou, cara, você é daqui, só vem, senta aqui. E eu nem fazia muita força e eu já tinha um bracinho ali e tal. Quando você ouve tanto que, olha esses braços grandes, olha esses braços, ai, bailarina clássica não é musculosa, você passa a se achar feia. Você faz uma quinta posição, você olha para aqueles braços e fala, meu, tem que emagrecer. Assim, eu vejo os meus vídeos, eu super magra e na época eu me achava muito gorda, assim, muito demais. Mas é porque essa fala é batida. E talvez na minha quinta posição dos braços estava linda, mas eu não conseguia observar isso. Por isso que eu falo que o circo me encontrou, porque ele olhou e falou, não, você aqui é bem-vindo, seus braços são lindos para nós. Mas assim, dentro da dança ainda é muito mal visto, né? Quando vem uma pessoa mais de idade chegar e, pô, parabéns pela sua música, então você furou a bolha ali, entendeu? É uma das formas que eu gosto também de quebrar esses paradigmas, tá ligado? Que as pessoas têm preconceito, a pessoa tem. Eu voltei a comer porque eu me senti incomodada por não estar indo para as aulas. Mas que foi algo que também me causou essa necessidade, essa vontade de parar de comer e de querer atender alguma coisa, também foi algo que assim, ops, eu tô indo por esse caminho, só que isso tá me distanciando, não tá me aproximando. Com o tempo, vendo fotos e registros que eu fazia, eu comecei a perceber o tamanho da distorção que eu tinha de mim. Como algumas fotos que eu vejo hoje, eu fico, nossa, eu tava tão magrinha. E eu não percebia. Acho que todo mundo poderia experimentar, até quem não tem ali a vontade de treinar braço, acho que poderia experimentar para sentir essa potência, assim. Jogar pessoas para o alto e falar assim, ó, eu consigo, eu dou conta, tá vendo? Eu sou quietinha, mas eu sou muito forte. Tenho muita força aqui. Esses pensamentos de parar, eu acho que eles foram muito presentes. Nem pela estética, mas muito sobre o dinheiro. Como meu pai não me apoiava, então eu não podia contar com o dinheiro dele para pagar um figurino ou a sapatilha de ponta, que era um dos gastos mais caros que tinha, assim. Eu lembro da minha mãe pedindo ajuda para algum parente dela ou alguém próximo dela, assim. Não, que não era o meu pai. Mas eu nunca pensei em desistir. Então eu não me vejo assim, motivos, mesmo tendo esses acontecimentos, nunca tive motivos, pensei nisso como motivo para mim parar, né, ou mudar de profissão. Essas experiências me mostraram que a arte, ela é necessária para o mundo. A arte, né, é um estilo de vida para mim, é a minha vida. Minha esposa é um alicerce muito grande para isso acontecer, né? Relação com a minha filha, desde pequenininha, eu ensino ela a dançar, né? E assim, até hoje minha filha faz aula
faz aula junto comigo. A relação, assim, da arte, minha arte, meu trabalho com a minha família é uma coisa, assim, bem legal, sabe? Uma coisa só, né? A família que vive de arte. Então, essa questão do financeiro me pegou bastante, assim. Me fez, muitas vezes, claro, parar para pensar, assim, eu acho que é melhor eu parar. Principalmente pelo financeiro, assim, de pensar que não ia conseguir. Era melhor arrumar um outro emprego, principalmente quando eu não tinha passado no concurso, tipo assim, eu pensava muito, a qualquer momento, talvez eu troque de emprego e eu tenha que, que parar de fazer as coisas que eu amo, porque assim, eu comecei muito tarde, então não consegui trabalhar com isso mais cedo, então eu tive que ir atrás de outras coisas. Acho que eu me sentia principalmente desvalorizada pelo meu pai e pela família dele. Eu ouvia mais comentários dele quando eu era criança. É muito mais fácil de você manipular, reclamar e expor as suas coisas para uma criança que não sabe como se colocar para você, como te responder, como dizer às vezes com certeza se a dança mesmo que ela quer fazer, se é isso. Ele já me perguntou várias vezes assim se a dança me traria dinheiro, se colocaria dinheiro dentro de casa para ajudar nas coisas. E isso comigo de criança. Várias vezes, mano. Várias vezes. E isso é a pior coisa quando você se torna seu próprio inimigo, tá ligado? Eu acho que quem trabalha com arte, em primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar no trampo dela. Ser verdadeiro, você colocar a tua essência no barato, alguém vai gostar, alguém vai se identificar. A maturidade, você ganha, acho que, mais confiança em si mesmo, porque senão eu já teria parado mesmo, se não confiasse. Muitas escolhas que eu tive que fazer, elas eram cercadas de proibição, de crítica, de comentários, de que eu sou burra, ou de que eu não vou conseguir alguma coisa, de que eu não tenho capacidade. Eu estar mais próxima da arte me fez ver coisas diferentes e acessar coisas diferentes. Conhecer outros estilos de dança, que não era o balé clássico, e ter acesso a outras pessoas com ideias diferentes. Fazia sentir muito mais confortável em lugares em que eu era mais aceita e mais ouvida. Então a arte, ela me fez ter mais personalidade, me colocar presente como uma pessoa que existe, assim. A arte é vida. A arte é vida, ela é alimento para a alma. Para mim é uma missão, continuar trabalhando com arte, continuar trabalhando, né, com a dança. A gente continuou e tal, aí uma música começou a tocar no rádio, aí nós saiu de doidinho do rap pros caras do rap mesmo, que tava botando a quebrada no mapa, tá ligado? Que tava botando a cidade no mapa. Hoje em dia tem pessoa aí pra fora que conhece Campo Mourão por causa de nós, mano. Campo Mourão é a cidade dos manos do rap lá. Ah, é a cidade do poeta, né? Campo Mourão é a cidade do poeta lá, tá ligado? Os caras conhecem a cidade por causa de nós. Eu acho que o que mudou, assim, que tudo isso que aconteceu me mudou foi realmente o não desistir. É muito fácil desistir, né? É fácil desistir e ao mesmo tempo não, porque dói muito. Eu não consigo pensar o que seria se eu tivesse desistido, o que isso teria feito dentro de mim, assim, que pessoa que eu seria se naquele momento eu teria desistido. Eu acho que eu teria me machucado pra caramba se eu tivesse feito isso. Que dói só de pensar, assim, tipo, que eu teria pagado uma Valéria porque os outros pediram para eu pagar e ela não existiria mais. Quando eu decidi ser bailarina contemporânea, acabei recebendo outros preconceitos, assim, e aí foi por parte da minha mãe, que não vinha isso dela antes, pelo balé clássico ser mais delicado, mais bonitinho. A minha mãe não apoiava tanto isso da dança contemporânea. Tipo, isso é dança mesmo? Ou porque não é tão bonito às vezes, né? Já fui dar palestra em colégio. Eu nunca fui usuário de droga, é um barato que ninguém acredita quando eu falo, tá ligado? Aí no final a mulher chegou em mim e falou: Nossa, eu achei que você ia dar seu testemunho de ex-drogado hoje. Eu falei: Não, nunca usei droga, não. Não, nossa, mas você não é do rap? No rap não tem isso aí? Eu falei: Na verdade a gente tenta tirar, né, a molecada da droga e tal, né, que é um caminho sem volta, né? Fazer arte, fazer a música,
No fim das contas é a parte mais fácil, como o Emicida mesmo fala, tá ligado? No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. O difícil é isso aí, mano. Colocar o trampo na rua. Diariamente tá lidando com as pessoas que tá sempre desacreditando de você, duvidando de você. Pessoas até que às vezes tá no seu convívio ali, te pondo pra baixo. Eu acho que eu diria que por mais que você entre nesse caminho da arte e você não se sinta confortável, de que tem outros caminhos e outras vertentes, que tem um mundo muito amplo para você se descobrir. Isso que você sabe, o que você conhece do mundo, é algo muito pequeno. Quanto menos a gente sabe das coisas, mais preconceitos a gente tem, mais peso de tudo a gente tem. Acho que mais a gente deixa as pessoas interferirem. Eu gosto de acreditar que dá para viver sim da arte. Eu vivo da arte sim nesse momento. A gente não pode esquecer que arte é trabalho, né? Então, como todo trabalho, a arte tem que ser algo bem feito, tem que ser algo feito de coração. Se você faz isso com amor, você vê que você precisa disso, né, que é vital para você, você tem que trabalhar nisso. É estudar a sua área, essa área que você escolheu, é se aprofundar, ver o que os outros artistas estão fazendo e viver disso. É consequência do quão bem você faz, o quanto você se entrega para fazer. Eu tenho uma grande, fortíssima, tá ligado? Influência do Racionais, tá ligado? E desse cara aqui, ó, tá ligado? Tem uma frase que ele fala, tipo, que é: enquanto você tiver um sonho, é sinal que você tá vivendo, tá ligado? Se você matar o seu sonho, você vai morrer antes do tempo também. Então, o que eu tenho pra falar pra essa molecada, acredita no seu sonho, tá ligado? Invista no seu sonho. Eu acho que é o não desistir mesmo, assim, não desista. Seja um presente para você mesmo, para o seu eu do futuro, né? Se profissionalizem cada vez mais. Muitos dos perrengues que nós, como artista, passamos, às vezes foram os artistas mesmo que machucaram. Em muitos momentos eu não tinha vontade de estar aqui. É muito recente isso de eu me sentir ouvida. E de sentir, nossa, que bom que eu tô viva. E que eu tô fazendo isso. Que bom que eu tô sentindo essas coisas. Que bom que eu posso experimentar coisas. Que eu tô num local que me permite mudar o cabelo quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser. Que não tem nenhuma amarra, nenhum prendimento sobre isso. De repente você entra lá dentro de uma quebrada lá, de uma casinha, caindo nos pedaços, tem alguém lá, mano, em angústia, a pessoa tá num sofrimento, você entra dentro do coração dela, você melhora o dia dela, você fala alguma palavra ali que ela precisava ouvir, e ela levanta e vai correr atrás de uma melhor e tal. Ou o cara que tá perdido, tá nas drogas, tá, entendeu, fazendo parada errada, ele ouve tua música, ele fala: não, cara, o cara tá falando aí. Veja o que está lá fora, porque o que está lá fora é diferente. E às vezes te ajuda a não machucar o outro. Porque, pensa, eu me preocupo tanto em afetar o outro, em como eu vou afetar o outro, porque eu sei o quanto me machucaram. O conselho seria: não desista, valorize e lute pelo seu sonho, mas também se profissionalize para você ser um profissional, ser um artista realmente humano, que olhe para o outro como o outro, não como um objeto qualquer. Enfim, é isso.